Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma conversa especialíssima aqui com vocês e hoje, baseado no que a gente conversou ontem, né, a vídeo de ontem, a aula de ontem teve uma repercussão muito grande, muito legal, muita gente gostou e eu gostaria de subir um nível, né, continuar seguindo na linha do que a gente estava falando ontem e mostrar para vocês como na minha singela e humilde, né, e limitada opinião, eu acho que as coisas vão caminhar daqui para frente nesse ano de 2024. É um cenário preocupante, é um cenário sombrio, mas é um cenário que a gente não está sendo pego de surpresa, porque sempre aqui no meu canal tenho falado para vocês as coisas antes delas acontecerem, o outro lado da formação e tentado te ajudar a se preparar. Então, ontem a gente falava sobre um plano que está sendo montado para a América Latina para que eles consigam, através do mercado de carbono, do crédito de carbono, assumir o controle das terras, né? Porque em certos casos, dependendo da legislação que é aplicada, quando a pessoa vende ali os seus créditos de carbono de uma determinada terra, ela perde o direito, de certa forma, de explorar os recursos naturais dessa terra. Eu falei sobre isso mais profundamente na Arca do que no vídeo aberto, mas a galera gostou muito, a gente teve muitos alunos novos chegando ontem na Arca, o que foi muito legal, e a gente vai continuar essa conversa na Arca hoje, explicando para vocês o que realmente está por trás, quem criou essa ideia de mercado de carbono, de crédito de carbono, por que eles fizeram isso, quem é esse grupo, o que eles já tinham feito antes. Eles já tinham feito um projeto parecido em 1980 que não terminou muito bem, eles estão tentando fazer um projeto parecido novamente. Então lá na Arca ontem foi sensacional, a galera gostou muito. Se você quiser, obviamente, assinar a Arca, é só você clicar no link aí no chat, no link aqui embaixo, faça assinatura anual. Com assinatura anual você vai ter R$120 de desconto. E vai ter acesso a tudo que está lá dentro, tá? Assinatura anual você paga menos e leva mais, então é benefício total. A gente precisa entender que a ideia de um grande reinício ou uma grande reinicialização, né, um grande boot, isso aí é algo que é uma agenda, eles querem fazer, eles vão tentar de toda forma fazer, mas para eles darem esse boot, né, essa reinicializada no sistema, eles precisam de uma justificativa. Eles precisam não só de uma justificativa, mas eles precisam também de alguém em quem colocar a culpa. E esse alguém pode ser uma pessoa ou um país, né? Obviamente, a gente já está vendo uma justificativa menor chegando, mas a grande justificativa já vai chegar, eu vou falar qual é. Mas é claro que em quem colocar a culpa já está bem claro. A gente está olhando principalmente para Moscou. Eles vão colocar a culpa nesses caras. Eles vão reinicializar o sistema e vão falar que foi por causa deles. Nós já vimos isso no filme O Mundo Depois de Nós, que é uma espécie de curso de doutorado em teorias mirabolantes / reais, né? A gente não pode esquecer que o filme foi produzido pela High Ground Productions, que é do casal Obama. Então, parece que ali tem uma programação preditiva acontecendo, tem um roadmap assim para mostrar para onde as coisas estão indo, uma espécie de egrégora também para que a mente das pessoas já fique focada nisso, isso faça com que elas aceitem mais fácil uma realidade que eles estão querendo colocar. No filme O Mundo Depois de Nós, você vê claramente que, no final das contas, você entende isso no final do filme, um grupo dentro dos Estados Unidos cria um caos dentro dos Estados Unidos, seguindo aquela ideia da ordem a partir do caos, né? Uma ordem inovadora, uma ordem diferente, uma ordem mais nova a partir do caos, instaura o caos para instaurar uma ordem nova, e eles instauram esse caos, primeiro derrubando as comunicações, derrubando a internet, derrubando a eletricidade, derrubando o serviço de água, satélite e tal, por aí vai. Os Estados Unidos entram em caos total, lançando panfletos na costa leste, ali em New Jersey, Nova Jersey, o panfleto escrito em linguagem arábica, e na costa oeste, na Califórnia, o panfleto escrito como se fosse em linguagem coreana. Então eles fizeram uma operação ali, que os Estados Unidos estava debaixo de uma ofensiva. Não era nada disso, era um grupo dentro dos Estados Unidos derrubando o sistema para poder tomar o poder e colocando a culpa nesses países lá do Oriente. É exatamente isso que está sendo montado, né? Porque se tiver um conflito de proporções maiores lá na Europa,
e isso quebrar o sistema econômico internacional, quebrar as cadeias logísticas, quebrar as cadeias até de comunicação, né? Se cair a comunicação, eles vão falar que foi o pessoal de Moscou que cortou os cabos submarinos de internet, porque até um dos ex-presidentes lá de Moscou, isso, que como eles destruíram os nossos gasodutos Nord Stream 1 e 2, a gente também tem o direito de cortar os cabos submarinos da internet. Então, a justificativa que falta em certo sentido, é claro que a gente já está vendo o mundo caminhando para um conflito regional quase global, porque está na cara que a OTAN está querendo arrumar uma encrenca generalizada com Moscou, isso é evidente, eles estão provocando, eles estão cutucando, eles estão forçando a barra para que haja esse conflito, isso já está bem delineado. Mas o outro lado dessa história é que realmente para resetar o sistema, eles precisam de uma justificativa para cadastrar todo mundo que quer ou que queira usar a internet. Então, o ponto que falta nesse cenário, né, uma crise bélica global vai trabalhar muito para esse grande reset. Mas essa crise bélica a gente já está vendo ela ser instaurada. O que falta é uma crise cibernética. É esse ponto que está faltando. E com relação à crise cibernética, ele já tem em quem colocar essa culpa, que será nos iranianos, ok? Estou montando uma análise de cenário aqui para vocês, mas fazendo você se preparar para uma possibilidade que está cada vez mais se desenhando nesse ano. Qual é essa possibilidade? Uma ofensiva cibernética praticamente global, derrubando boa parte da internet no mundo. Essa ofensiva cibernética de ativistas digitais, eles vão colocar a culpa e eles vão falar, olha o prejuízo que eles deram para o mundo, a gente vai precisar reformar todo o uso da rede mundial de computadores. E para fazer essa reforma da rede mundial de computadores, a gente vai ter que trazer algumas mudanças. E essas mudanças serão, primeiro, para entrar na internet vai ter que ter um cadastro biométrico. Para que isso? Para garantir que esses ativistas digitais não usem. Para a gente saber todo mundo que está usando a internet, para impedir que esses caras que entram na internet com mais intenções não usem mais a internet, tá? Então, mais ou menos aquilo que aconteceu em 2001 nos Estados Unidos, quando diante da justificativa, e a justificativa é a palavra-chave do vídeo de hoje, diante da justificativa de tentar impedir que aqueles barbudos lá do Oriente façam maldades com as pessoas, o que eles começaram a fazer? Começaram a monitorar o que estava todo mundo fazendo, falando, e controlar todo mundo nos aeroportos, nas viagens, né? Não sei se você tem idade para se lembrar disso, mas antes daquilo que aconteceu em setembro de 2001 lá em Nova York, era muito mais tranquilo uma viagem de avião, né? Depois daquilo ficou assim, uma coisa neurótica, né? Todo mundo, meu Deus, e agora? Tem que olhar todo mundo, tem que analisar. Então o que acontece? Um problema que aconteceu em Nova York em 2001 deu uma justificativa para que o sistema aumentasse o monitoramento de olhar o que está todo mundo fazendo e derrubando muitas barreiras de privacidade que foram criadas com muito suor durante muitos séculos, né? Então, da mesma forma que aquele evento de 2001 ele justificou esse aumento do poder do Estado, do sistema sobre as pessoas, essa ofensiva cibernética global, gerando um caos na internet, aumentaria também o monitoramento de quem está usando a internet, e isso seria necessário esse cadastro desse sistema biométrico aí. Então, a primeira consequência de uma ofensiva cibernética global seria essa. A segunda consequência seria eles dizerem que todo mundo para usar a internet vai ter que fazer não apenas esse cadastro biométrico, mas passar por um teste de Turing, passar por um teste de CAPTCHA. Por que isso? Porque hoje a inteligência artificial está se popularizando e o teste de Turing, que hoje a gente conhece como CAPTCHA, ele é um teste para analisar se um internauta é um ser humano de carne e osso ou uma inteligência artificial, ok? Então, a justificativa será dupla. Primeiro, garantir que quem vai usar a internet não seja um ativista digital mal intencionado. Segundo, garantir que não seja uma inteligência artificial querendo bagunçar a internet.
E é nesse ponto que o advento, ou melhor dizendo, a popularização da inteligência artificial desempenha um papel fundamental nesse projeto de aumento do controle e de aumento do poder estatal sobre o indivíduo. E se eles conseguirem fazer isso, né, fazer essa digitalização total, eles vão conseguir, junto com isso, estabelecer essa identidade global, né, como a WorldCoin, lá do Sam Altman já está propondo. Eles vão conseguir fazer eles vão conseguir monitorar o crédito carbono também, e assim eles já estão resetando todo o sistema global. Um novo sistema em que o poder estatal é muito maior, em que a privacidade é muito menor e o controle do sistema sobre o indivíduo é muito maior, com a justificativa de proteger todo mundo dessas confusões. Perfeito? E não apenas eles desejam fazer esse reset na maneira como as pessoas interagem pela internet, naquilo que o estudioso das comunicações, o Alex Primo, chama de interações mediadas por computador. Não somente as interações mediadas por computador vão ficar totalmente diferentes, mas as interações presenciais ou físicas também vão. Porque junto com isso, com esse reset da internet, vem o reset da maneira como eles organizam as cidades. E aí eu não sei se você se lembra, mas muitos anos atrás, no início dos anos 2010 lá, talvez até antes, né, acho que 2003, se eu não estou enganado, foi criado um plano por uma grande fundação aí, eu imagino que você saiba qual, de criar cidades inteligentes, cidades autônomas, cidades, melhor dizendo, o termo é resiliente. E assim, eles vão conseguir, se isso acontecer, implementar aquela ideia das cidades em que você não vai precisar de carro, você não vai precisar de condução, você vai fazer tudo a pé. A reformulação da estrutura da internet e das interações mediadas por computador vai caminhar junto com uma reformulação da dinâmica das cidades. E as dinâmicas das cidades, a gente pode ver a cidade de Oxford, lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, como um exemplo clássico disso, né? Porque a cidade de Oxford, ela já está simplesmente dentro dessa configuração, tá? Por quê? Todo mundo que sai e entra da cidade é monitorado. O cara não pode ficar saindo e entrando muito por causa da emissão de carbono. As pessoas são incentivadas a não se deslocarem muito, só fazer tudo dentro daquele grupinho ali. E as pessoas são incentivadas a ficarem mais estáticas, né? Não ficarem saindo muito do bairro ou da cidade ou da casa, inclusive. Então, nesse sentido, o que nós estamos vendo hoje tem algumas vertentes. Tem uma vertente econômica, a dívida norte-americana hoje é impagável, as pessoas vão falecendo, mas as leis não deixam de existir. Então ele fala que de tempos em tempos precisa reformular as leis, porque senão a economia não consegue andar para frente, de tanta regulamentação que existe, tantas taxas e regras. Então ele diz que os grandes conflitos mundiais foram a justificativa necessária para resetar essas leis e regulamentações. Primeiro grande conflito, segundo grande conflito. Então, ele quase que está falando que o mundo precisa de um terceiro grande conflito para resetar de novo essas leis e regulamentações que já estão caducas e então estão impedindo os empreendimentos de irem para frente. Então, esses conflitos mais abrangentes, que obviamente a OTAN está forçando a barra para criar, e talvez agora no mês de julho a gente veja um avanço importante disso, né? Porque está chegando uma situação insustentável para Moscou. Moscou está percebendo que eles vão ter que fazer alguma coisa, e isso é muito preocupante. Talvez comece lá nas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia. Talvez comece não, já começou, porque eu trouxe a informação aqui para vocês que ali entre o território do Pudim e a Lituânia, eles têm um rio, e nesse rio tem boias flutuantes, boias luminosas, que marcam a separação dos dois países dentro do lago ali, é um lago meio rio, né?
e o pessoal ali da defesa de Moscou, eles decidiram empurrar essa boia mais para frente, aumentando o tamanho do território do país lá do Pudim. Então, já começou essa expansão do Pudim para cima das repúblicas bálticas ali, nesse caso a Lituânia, que, lembrando que Estônia, Letônia e Lituânia fazem parte da OTAN e têm equipamentos bélicos poderosos apontados para a capital lá do Pudim. Então, meio que já começou isso, né? É algo muito preocupante e esse conflito claramente vai ter um benefício para os controladores do mundo de ter uma justificativa para resetar economicamente o mundo. Né? Fala, já que teve um grande conflito, gastamos muito dinheiro, vamos fazer o seguinte, o que eu te devia eu não devo mais, o que você me devia você não me deve mais, a gente zera a nossa dívida. Podemos combinar assim? É isso que eles estão bolando. Essa é a parte econômica, né? O conflito resolvendo um problema econômico. Agora a gente tem o conflito, não um conflito bélico propriamente dito, mas um conflito cibernético, uma ofensiva cibernética, justificando também uma reorganização da internet, ok? E a justificativa seria ativistas digitais derrubando a internet e a inteligência artificial embaralhando as interações na internet. É para esse mundo que a gente está caminhando. É isso que a gente está... É esse cenário que está sendo montado. Vai acontecer isso? Exatamente? Não sei. Mas esse é o norte para onde nós estamos indo. Perfeito? Eu estou te falando antes para que você possa se preparar. É claro que é com base nisso que a gente percebe que a gente precisa trabalhar em prol da nossa segurança alimentar, segurança energética, segurança cibernética, segurança patrimonial, financeira, e foi exatamente para tentar te ajudar a se proteger desse cenário que eu criei a Arca. A Arca existe para isso. Para a gente poder trazer especialistas para explicar para onde que o mundo está indo e como a gente se prepara para esse mundo novo. A gente sabe que hoje nós temos soluções tecnológicas que podem nos ajudar muito a termos uma resiliência para esses tipos de problema, né? Uma dificuldade de produção de alimento no mundo, uma dificuldade energética no mundo, uma dificuldade de comunicação no mundo, uma dificuldade cibernética no mundo, uma dificuldade de preservação de patrimônio no mundo. Então é por isso que a gente tem trazido tantos especialistas lá na Arca e tem trazido esse conteúdo para vocês. Por isso, nesse momento, eu te faço convite para nós irmos lá para a Arca de novo, assim como fizemos ontem e fazemos de segunda a sexta, para eu explicar para vocês mais um pouco do que está por trás, principalmente desse plano para esse novo mundo com relação à América do Sul, já que a maioria de vocês que acompanham o canal e a maioria dos alunos da Arca estão na América do Sul, ou a maioria está na América do Sul, né, corrigindo. Hoje eu quero te convidar para a gente continuar a conversa de ontem lá na Arca e eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos para se proteger. É claro que isso envolve a nossa ideia de criar um condomínio sustentável que esteja, de certa forma, blindado contra essas novidades e que no final das contas utilize essas novas tendências tecnológicas ao nosso favor e não contra, né? A gente não entrar naquela ideia da desindustrialização e do abandono da tecnologia, pelo contrário, a gente usar a tecnologia ao nosso favor. A ideia é essa. Eu vou falar sobre isso lá na Arca agora e eu te convido para você estar comigo. Faça assinatura anual, com a assinatura anual você tem R$120 de desconto, vai pagar menos e vai levar tudo que está lá dentro. E é o convite que eu faço, o link está aqui no chat, o link está aqui embaixo do vídeo. Vamos lá para a Arca agora para a gente poder interagir, conversar e eu explicar para vocês as estratégias que a gente está criando, né, junto com o Condomínio Sustentável, mais essas estratégias tecnológicas para a gente poder se preparar para esse contexto. Vamos lá? Queridos, um abraço para vocês, fiquem com Deus, amém, todas as coisas, tem que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo. Obrigado pela audiência e lembrando vocês que lá na livraria, só essa semana a gente está com a promoção inacreditável de livros, tá? Meus livros estão tudo 47% de desconto, imperdível. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo aberto aqui, mas lá na Arca a gente está indo lá agora trazer um conteúdo especial para você. Um abraço, fique com Deus. Valeu.